assunto do dia, com Márcio Alvarenga. No assunto do dia do programa Trocando em Miúdos, estou recebendo o advogado especialista em recuperação de crédito, Afonso Moraes, com quem nós vamos discutir um assunto muito sensível, delicado, que diz respeito principalmente aos micro e pequenos empresários, aqueles golpes a partir do oferecimento de crédito. Afonso, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, é um prazer estar de volta com você para ajudar aí você e os seus ouvintes, né, a entenderem melhor toda a situação que a gente vive nesse país, né? Somente que o tema de hoje é um tema que envolve muitas pessoas simples, né, que precisam ter uma explicação para não cair num golpe. Afonso, nessa época do ano, né, é um período em que muitos criminosos acabam se aproveitando para aplicar golpes. E isso acontece porque essa é uma época de alta movimentação financeira, uma oportunidade, inclusive, para a criação de falsas cobranças que acabam se confundindo com as despesas reais da empresa, né? Exatamente. Os criminosos já têm um esquema, né, tudo organizadinho. Cada período do ano eles têm um tipo de ataque e algumas épocas do ano eles têm um foco maior em determinado tipo de fraude, né? No começo do ano, normalmente é IPTU, IPVA e também os MEIs, né? Que os MEIs eles pagam no começo do ano, eles pagam umas taxas, uma renovação do seu registro. Então, hoje está tudo digital, os criminosos especializados em fraudes, com o aumento da digitalização, eles estão atrás de todo o pessoal, né? Então, não só dos meios, mas mesmo do consumidor, que hoje é tudo digitalizado, né? Hoje todas as operações que você faz são digitalizadas, seja para votar, seja para renovar a carta, seja para qualquer coisa, né? Hoje o governo criou um portal gigante, né? Que ele tem que cuidar muito bem, que chama o GovBR, né? Esse portal tem tudo hoje em dia lá dentro, né? Agora, o projeto esse ano do governo, parece que já começaram, inclusive, no final de 2024, mas ainda vai demorar um tempo, né? Eles vão digitalizar todos os registros de imóveis do Brasil inteiro, né? Porque os grandes estados já tinham, São Paulo, Minas, né? Rio de Janeiro, mas os lugares mais distantes, né? E as comarcas mais distantes não tinham isso. Então, vai ser guardado um volume muito grande de informação. Para o consumidor, é bom você ter a digitalização, porque se precisar de uma certidão, de um registro de imóveis, né, uma antiga, ele consegue fácil. Imagina conseguir uma certidão de registro de imóveis lá no Pará de 50 anos atrás. É uma dificuldade terrível, né? Um tempo grande, né? Hoje, com a digitalização, é feito de imediato. Só que todo benefício traz sempre uma prevenção. Não vou dizer que traz um malefício, ele traz uma prevenção, né? Porque a facilidade gera a falta de prevenção. Agora, com relação aos microempresários, né, os golpistas, o Afonso, eles utilizam a tática de pressão, né? Manda mensagem alarmista sobre a aplicação de multas, bloqueios, e as pessoas menos avisadas acabam ficando assustadas, né? É uma categoria simples, né? Normalmente, nem todos são, mas são simples, que eu estou falando simples digitalmente, né? Simples de não ter, agora que entrar no sistema informatizado, não está ainda muito habituado com as prevenções, né? Eles estão, hoje em dia, tem 5 tipos de golpes que são aplicados nos MEIs, né? O primeiro deles é a cobrança da taxa. Eles falam que tem uma taxa, enviam boletos falsos e ficam fazendo pressão, alegando que essa falta da taxa de manutenção anual ou recadastramento de e-mail, né? Mas aí que tá, você não tem que pagar nada que venha por boleto, que por e-mail ou por mensagem de WhatsApp. Você vai no portal do empreendedor e realiza o pagamento diretamente lá, então você vai estar seguro. Também tem o golpe do falso suporte técnico. Os golpistas ligam enviando mensagens dizendo que são da Receita, pedindo que os acessos pessoais à conta empresarial, pegam vários dados para poder fazer negócio com esses dados. Então, nunca forneço informações via WhatsApp, via SMS, para ninguém, né? Só pessoalmente, sem saber quem que é e qual utilidade que vão ser usados os dados.
Tem o terceiro também, que é a clonagem do WhatsApp, né? Eles usam a engenharia social, clonam o WhatsApp do MEI e pedem dinheiro em nome da empresa para que seus clientes fornecedores ficam pedindo dinheiro, né? Os clientes deles, fornecedores, em nome deles, né? Você entendeu? Então, eles clonam a conta do Márcio e ficam mandando seus amigos, como se fosse você, pedindo dinheiro, né? E os sites falsos, né? Também é um portfólio completo. Eles criam sites falsos, igual o da Receita, né? E para plataformas fraudulentas para buscar emitir nossos cards eletrônicos cobrando taxas necessárias. Né? Os sites ficam mandando notas fiscais, mandando uma série de coisas para cobrar. E o 5, né? Talvez seja o mais grave, né? Que é as ofertas de crédito fraudulentas. São propostas propostas de empréstimos muito rápidos, né? Isso que você está falando, da pressão, né? Muito rápidas, né? Solicitando pagamentos adiantados que tem enganado muitos clientes. Então, eles ligam para oferecer para o MEI aí o empréstimo de 5 a 10 mil reais, normalmente é esse valor, né? Dizendo que você pode estar até negativado, que você é o MEI, e aí eles pedem uma taxa de 600 reais, que é o cadastro, né? É isso que essa é a fraude, né? Então, para exigir, para você não cair nessas fraudes, o que tem? Aquele velho ditado, prevenção, né? Usa os canais de competência oficiais, evite mensagem, deixa as redes sociais para falar as amenidades, né? Não fazer tanto negócio nas redes sociais que estão te trazendo para o negócio, né? Se você for procurar rede social, as plataformas, procura as oficiais, tanto para comprar quanto para pagar taxa de e-mail, né? Tem que procurar oficial, não fica procurando as alternativas, que aí é onde está o problema. É interessante, Afonso, porque, por exemplo, aquelas mensagens do WhatsApp, normalmente eles colocam no perfil a logomarca da instituição, né? Isso exatamente para dar um tom de credibilidade e autenticidade, né? E as pessoas acabam caindo, né? Exatamente, né? Hoje o golpe ele é muito mais bem feito, né? Ele tem o ChatGPT e outros robôs, né? Outras inteligências artificiais que conseguem fazer um boleto muito parecido, se não igual, consegue colocar logomarca, já faz as deepfake, né? Eles conseguem já clonar uma imagem da pessoa e mandar, consegue clonar também a voz da pessoa, né? Há pouco tempo a semana passada teve uma divulgação de uma fraude digital que era a imagem de um apresentador da Rede Globo, que ele já tinha feito uma publicidade em outro, então existia uma agência de publicidade em Brasília, graças a Deus eles foram todos presos, né? E essa agência é uma agência de publicidade normal, né? Normal, assim, de atividades, né? Fazer publicidade, fazer campanha, só que ela era fake, né? Ela não pagava impostos, o garoto propaganda eles clonavam, como o caso desse apresentador, e o cliente deles era eles mesmos, arrumavam um cliente aí, eles arrumaram, nesse caso específico, que eles clonaram a voz e a imagem do apresentador da Rede Globo, eles também pegaram um restaurante, o Outback, e começaram a emitir vouchers falsos de 20, 62, 50, aqueles vouchers que você paga 60 e consome 100, alguma coisa assim, e ficaram ricos, né? Em pouco tempo, né? Pouco tempo. Então, aquela outra prevenção que a gente fala, não existe almoço de graça. Ninguém te dá nada, né? Sem nada em troca, né? Principalmente com quem você não conhece, está na rede social, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a tecnologia está avançada, como nós dissemos, né? Hoje tudo digital, você faz tudo de maneira digital, mas, em compensação, tem o outro lado, que está aumentando, está saindo a violência física das ruas para a parte digital. Até bom, porque não tem violência, mas também está aumentando muito. Não, crime não é bom em lugar nenhum, mas, quer dizer, sem violência ele é menos grave, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente está sempre falando crime organizado, eles são organizados. Nós temos que ser organizados também na nossa prevenção, não deixar só na mão das autoridades, nem das empresas que prestam serviço ou comercializam o sistema todo de controle. A gente tem que ter controle. O seguro não paga um carro que ficou na rua com a chave dentro e a porta aberta. É a mesma coisa para nós, né?
Então, voltando à questão dos microempresários, Afonso, por exemplo, os golpistas, eles dizem, por exemplo, que a empresa, a microempresa, tem um saldo referente a uma taxa anual associativa, tipo de taxa que é paga exatamente em associações comerciais ou empresariais. Aí eles, via WhatsApp, via SMS ou até mesmo pelo e-mail, acaba enviando um link e com código de barra ou então o código do Pix, né, Afonso? Exatamente, então, nenhuma empresa, nenhum banco, nenhum cartão de crédito, nem os órgãos federais, estaduais, municipais, te mandam, entre em contato com você para esse tipo de coisa. Isso não existe, né? Não existe esse tipo de coisa. Se você tem uma devolução do imposto de renda, ela vai ser feita automaticamente, mas o imposto de renda, que é um outro golpe que vai começar daqui a pouco, até mais ou menos em maio e abril, vai estar vigente depois dos prazos de declaração do imposto de renda, ninguém liga para fazer isso aí. Então, tem que tomar cuidado. E se você, por acaso, ainda assim acreditar, clicar no boleto, e o boleto for só um boleto falso, não tiver nenhum vírus que vai infectar o seu aparelho, aí seja computador ou seja celular, você olha, na hora de você for fazer o pagamento, vai aparecer quem que é o beneficiário. Você veja se é a Receita ou quem que é o beneficiário. Né? É um cuidado duplo. Primeiro, que não deve clicar porque não é real, é fake. Segundo, que se você realmente clicar, se for mais curioso, quiser arriscar, então, arriscando, você pode ter duas coisas. Pode ser simplesmente um boleto falso, com código de barras falsificado, que o beneficiário vai cair na conta de um laranja, ou então, você clicando lá, além da conta laranja, ele ainda vai colocar um vírus no seu computador, no seu notebook, no seu smartphone. Agora, com relação aos sites falsos, por exemplo, a pessoa pode se certificar através dos sites oficiais, os portais de prefeitura, de governo, né, Afonso? O site fraudado, nós falamos de cuidado, no site fraudado, ele simplesmente tem uma letra, a diferença, né? Então, por exemplo, se colocar, vamos dar um exemplo, Serasa, ele colocaria serasa.eu, algo assim, colocaria alguma coisa. Esse é o grande problema, né? Que não há um controle de ser registrado um site que tem uma letra diferente. Então, normalmente o endereço está diferente, tem que olhar lá, por exemplo, quando for olhar, ou quando for fazer o pagamento, alguma coisa, quiser certificar, tem que olhar lá o endereço em cima, no HPT lá, tem que ver qual que é o endereço, né? Mas, como eu falei, é preferível você ir no site, não que a mensagem você recebe. Provavelmente, 99% das mensagens que nós recebemos desse tipo de coisa são falsas, 99,99, né? Uhum. Agora, outra questão que você, de passagem, também já abordou. Vou dar um exemplo para você, ó. Vou dar um exemplo para você de que você está falando. Estou recebendo, já recebi. Eles estão agora, uma Sim. outra coisa, eles estão fazendo mensagens reticentes. Eles não mandam a primeira, você não cai, depois eles ficam mandando. Eu tive um caso meu na semana passada, que eles mandaram um boleto de DARF muito mal feito, tanto o e-mail quanto o boleto, mas, assim, aí eu não paguei, óbvio, nem abri, claro, né? E aí passou 2 dias, eles mandaram dizendo que eu não tinha pago e tal, com história. Então, o que dá para entender? Que eles têm um CRM. Igual quando a empresa de cobrança, que ela manda um boleto, faz um acordo, se você não paga, você faz, depois se torna a cobrar, certo? Um controle. Eles estão fazendo isso. Eu estou recebendo já faz uns 3 dias também, dizendo que minha conta.gov foi acessada, até numas coisas estranhas, um tal de rede sim, foi mais uma outra coisa. Então, eu vou para verificar, eu vou no meu Gov, não vou clicar no e-mail. Essa facilidade não existe, a facilidade é fraude. E também aquela questão do empréstimo, né, com juros subsidiados, né? Ninguém dá nada de graça para ninguém, né, Afonso? Então, essa daí eu acho mais grave essa daí, né? Porque normalmente a pessoa está precisando mesmo do dinheiro e ela vai sofrer um desfalque financeiro, e ela vai ficar sem empréstimo e ficar com essa parte abalo emocional, né? Porque ela foi incrédula, né? Porque ninguém gosta muitas vezes não é só o dinheiro, ninguém gosta de sofrer uma enganação, né? Um golpe, uma enganação.
Então, isso tanto que é difícil alguém vir a público, né? Que a gente sempre fala, venha a público, denuncie, mas é difícil as vítimas, seja pessoa física, mesmo a empresa não quer. A nossa legislação diz que a empresa tem que, sofrendo hackeamento, ela tem que vir a público e contar o que aconteceu, o tamanho do que aconteceu e o que ela está fazendo, né? Inclusive, as empresas de seguro, elas só pagam o seguro se a empresa tornar público o que é acontecido com ela. Mas não adianta. Aqui no Brasil, ninguém quer seguir a regra, né? Ninguém prefere esconder e ficar, às vezes, saindo por fora, né? Porque sempre acaba vazando, né? Sempre acaba vazando em alguma mídia, então fica a versão da empresa dizendo que ela não caiu e outras versões por aí dizendo que a empresa caiu, como o caso da Sabesp, né? O caso da Sabesp foi isso, teve vários boletos falsos, veio uma série de boletos complementares, né? As pessoas pagavam, depois que elas se tocavam que, pô, por que eu paguei? Eles iam ver o boleto era falso, né? Era assim, porque pequenos valores, né? Conta de água, de consumo, assim, então, você tinha pago a conta, passava uns 2 tempos, vinha um boleto mais R$100, e vai pagando, só que são milhares, né? Então, a fé é muito grande, né? A fraude toma uma dimensão financeira bem grande, né? Porque em quantidade, né? Conversamos com o especialista em recuperação de crédito e também prevenção de fraudes, o advogado Afonso Moraes, a quem agradecemos a gentil participação. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez, Afonso. Obrigado, e se vocês quiserem saber mais sobre fraudes e como se evitar, acesse meu podcast falando de fraudes, está em todos os canais do YouTube, Spotify, tá bom? Lá você vai ter 50 episódios com convidados, com conhecimento e sites muito bom. Obrigado pela oportunidade, Márcio. Um abraço. Bom dia. Bom dia. Assunto do dia, com Márcio Alvarenga.